E aí, pessoal, estamos no ar e estamos também em novembro, que é o mês nacional de prevenção e segurança aquática. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como prevenir acidentes com crianças em piscinas e mares, enfim, o terror e pânico de todos os pais, sem dúvida nenhuma. Também falaremos sobre conteúdo de sustentabilidade e sobre comunidades e marcas, como trabalhar a sua comunidade em prol da sua empresa e da sua marca. Então tem muita coisa boa, bora começar esse programa. E ela está de volta, a Kelly Key, olha só, musa dos anos 2000, anunciou na noite de ontem o seu retorno ao mundo da música. A cantora lançará um novo EP com 4 faixas e participações especiais. Poca, Cintia Luz e Preta Gil estarão nas faixas de Do Jeito Delas. E para deixar a novidade ainda mais nostálgica, 3 das músicas são regravações dos sucessos dessa diva lá do início do milênio. Sensacional, né? Ela, aliás, está cada vez mais linda, essa mulher. Incrível. Outra novidade do Tá Rolando é a seguinte: depois de anunciar a Selena Gomez como uma das atrações em 2019, o American Music Awards divulgou hoje mais alguns nomes que farão performances na noite do dia 24 de novembro. Com destaques para Lizzo, Dua Lipa, Camila Cabello e a estreante Billie Eilish, a premiação ocorre em Los Angeles, nos Estados Unidos, e promete um baita espetáculo. Então, ó, vale a pena ficar ligado. E qualquer coisa a gente avisa depois do Tá Rolando o que rolou, né? Exatamente, esta é a ideia. Bom, como eu comentei na abertura do programa, a gente está em novembro e com este mês chega aquela época de piscina, praia, muita água para amenizar o calor. E aí entramos naquela questão que é o terror e pânico dos pais. Piscinas e mar. Eu estou aqui com o Paulo Poli, que é profissional de educação física e também membro da a BPNI, Academia Brasileira de Profissionais da Natação Infantil. Paulo, um prazer te ter aqui de novo. Boa tarde. E hoje para falar de um tema que é relevantíssimo, né? Segurança aquática com foco nas nossas crianças. Lembrando que afogamentos são a segunda causa de morte de crianças entre 1 e 9 anos, não é, Paulo? No Brasil, né, Paulo? Isso. No Brasil e no mundo. É uma realidade internacional e a gente faz esse movimento em novembro exatamente porque é quando existe maior procura por piscinas, por praias, por rios, né? Então lagos. Então toda essa procura das pessoas para amenizar o calor acaba também gerando as tragédias. Então, o que tu acha que é a causa desse percentual muito triste, né? Porque acidentes com água podem ser evitados. Qual é a causa fundamental que se percebe como sendo desse problema? Eu acho que é um pouco da autossuficiência de algumas pessoas achando que não existe o risco, não saber manejar, ver o risco. Então vamos ver assim alguns exemplos. Tu tá num grupo de amigos, vai entrar no mar. Aí tu não analisa se tu tá entrando no mar com corrente, sem corrente. Tu simplesmente vai junto com teus amigos e acaba podendo ter um problema. A construção de uma piscina num condomínio ou na sua própria casa, não se faz um bloqueio. Então, inicialmente, tu não analisa o risco. Eu acho que a principal questão é a análise do risco. E o que essa campanha traz aqui pra gente é alertar as pessoas do risco que existe. Então, a morte por afogamento pode acontecer em casa, num balde, numa privada. As crianças pequenas que não sabem nadar acaba acontecendo em piscinas. As crianças que sabem nadar acontece em piscina pela sucção, pelo tipo de arquitetura da piscina que tem um ralo de sucção. E as pessoas maiores acabam sendo normalmente fora da piscina, em mares e represas e lagos, que também é uma grande rios, né? São grandes problemas.
Sim, porque a piscina, claro, tem a primeira questão da profundidade. Então, um adulto pode até só vai morrer numa piscina se passar mal, né? Se passar mal, desmaiar e ninguém socorrer. Mas uma criança, ela, primeiro que ela já não dá, muitas vezes não dá pé. Ou se dá pé, ainda tem essa questão de ser puxado. Nós sabemos de muitos casos onde realmente é sugado pelo cabelo, né? Ainda mais meninas com cabelos compridos, enfim. Pra mim é apavorante, Paulo, porque a gente sabe de histórias e pensa que poderia ter sido muito simples evitá-las. Por outro lado, é uma morte muito rápida, né? E como tu falaste, silenciosa também. Então a pessoa não veio, quando foi, passou. De que forma a associação trabalha para tentar diminuir esse número e realmente alterar a cultura das pessoas? Porque no Brasil, muita gente tem casa com piscina, né? Diferente de outras partes do mundo. E ainda assim eu vejo muitas casas sem proteção. Ou, ele não vai, a gente educa para não chegar perto. E aí acontecem as tragédias. O tripé são 3, né? A questão da piscina mais segura, as pessoas mais seguras e a resposta mais segura. Então, na prevenção, a piscina mais segura seria a questão da não chegar perto, que seria as grades de proteção. E as grades de proteção, elas têm que ser na vertical e não na horizontal, porque horizontal a criança pode escalar e passar. A questão do ralo de sucção, então existe um ralo específico, não é caro, é um investimento barato para os condomínios, para uma casa. Você vai construir uma piscina, já coloca um ralo de proteção anti-sucção, onde não é uma única saída, então o cabelo não fica preso. A trava de segurança do motor, então fazer com que esse motor pare caso aconteça algum acidente. Então isso seria uma piscina mais segura. Então, mais uma questão de arquitetura. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa ideia da proteção da própria piscina, né? Precisa ser grade ou aquelas lonas funcionam? Depende da lona, ela vai funcionar, só que daí tu vai ter a lona fixa, vai demorar muito para tu conseguir tirar para ter acesso. Então, o que normalmente as pessoas fazem é botar a lona no inverno, que não usam, e depois tiram na temporada. E não vão colocar e tirar, é muito trabalhoso, as mais. Tá? Mas simplesmente botar uma lona não vai fazer. Pelo contrário, se a criança cai, a lona pode envelopar ela e ela não conseguir nem nadar. Não, e tem uma outra questão também que eu fiquei pensando. Tu mencionaste que um afogamento pode acontecer com uma criança com 2 centímetros de água. Muitas vezes aquelas lonas, elas também acumulam água, até da chuva, né? Eu acho que essa questão aí que eu sou dramática, eu já estou pensando em todos os cenários possíveis. Toda mãe que tem um filho pequeno tem que levantar essa bandeira. Inclusive, quero mandar um beijo para minha mãe, que botou um cercadinho no acesso à piscina fixo. Isso. Sem poder abrir, porque ela tinha medo que, inclusive, abrissem e alguém deixasse aberto e esquecesse. Isso podia dar o problema. Então, assim, no caso do cercado, tem que ter uma trava, uma porta em que tu tenha que acessar, só o adulto consiga abrir e ela ter fechamento automático. Ter uma mola de fechamento automático. Então, na questão da arquitetura da piscina, esse é o problema. As pessoas colocam lá no condomínio, na praia aqui, cada casa tem uma piscina e livre acesso. Então, tu também pode cuidar na tua casa e daqui a um pouco ter acesso na casa dos outros. Então, a acessibilidade é uma coisa que deve ser restrita. E outra questão é preparar a criança e o responsável. Então, a supervisão constante é de fundamental importância. O que seria isso? Muitas vezes a pessoa fica no celular cuidando da criança. Pode ser o tempo suficiente para um afogamento. Né? Boias. As boias não são salva-vidas. Então, principalmente aquelas boias redondas, muitas vezes a pessoa está com aquela boia e acaba virando e emborcando e tendo dificuldade de sair dessa situação. Então, boia não é salva-vida, a supervisão tem que ser constante, a responsabilidade não é da criança. Então, a gente tenta fazer um trabalho, sou de academia, né? A gente tenta fazer um trabalho de autossalvamento, a gente faz um trabalho das crianças identificarem a saída, a gente faz um trabalho das crianças caírem na piscina e fazer um giro, porque a criança, quando cai, está na borda. E elas são encontradas no meio da piscina. Por quê? Porque elas simplesmente nadam para onde o nariz está apontando, vão para frente. E se elas tiverem a capacidade de dar o giro, eles
podem se Já segurar. de repente pode conseguir se segurar na borda da piscina. A posição de flutuação são todos exercícios que se trabalha com uma criança ali já com 3, 4, 5 anos, que elas já têm condições de fazer e autossalvar, mas é uma troca de responsabilidade. Essa responsabilidade é do adulto, não é da criança. Porque uma coisa é tu escorregar e bater, quebrar o nariz. Outra coisa é tu escorregar, bater, ficar inconsciente dentro d'água e virar óbito. Então, a supervisão constante é fundamental. Então, sempre que estiver com a criança, tá numa distância que tu possa acessar. De 10 em 10 segundos, essa criança tem que ser observada. Então, tem que abandonar o celular até se passarem aí um dos... Temos uns cards que fazem parte da divulgação da campanha. Vamos rodar aí, ó. Então, olha, afogamento infantil combate esse grave problema com informação. E ali é o celular não vai salvar a pessoa, e sim a supervisão. E eu já tive uma ocasião que eu fui buscar o meu filho numa casa de um amiguinho, em que eles deveriam estar na quadra de futebol e estavam brincando próximo à piscina, e a pessoa que era cuidadora estava no celular lá perto da quadra de futebol. Imagina, nem viu, estava prestando atenção em outras coisas, ou às vezes até vira de costas, né? E aí tudo isso acontece, ó. Aí também temos Ninguém é a prova de afogamento, prevenção é a melhor atitude, aulas de natação salvam vidas. Que é o outro aspecto que nós vamos falar, né? Essa questão de também ensinar as crianças e dar ferramentas para que elas possam tentar se salvar por meio do nado, enfim, de se manter fora d'água. A natação tem 3 grandes procuras para natação. Um é a questão do esporte, de fazer um exercício físico. O outro é a questão de desenvolvimento. E a terceira e principal procura pelas escolas de natação é o salvamento. Então, dentro disso, tu tem que trabalhar habilidades básicas, que é a flutuação, tu conseguir mergulhar, tu fazer o cachorrinho. Então, tu ter habilidades, a gente chama de habilidades aquáticas fundamentais, que vão trabalhar a autonomia, não necessariamente os nados, o crawl, costa, mas sim as habilidades básicas. Então, antes de se trabalhar os nados, a gente sempre busca trabalhar essas habilidades para depois ensinar o gesto desportivo. Então, o foco para essa idade, 3, 4, 5 anos, que eles já vão sozinhos, sem os pais, na piscina, na escola de natação, dar ferramentas, a variabilidade e as habilidades. Tu realmente desenvolver o maior número de habilidades possíveis para depois direcionar o nado. Então, tu não deve ensinar primeiro o nado. Tu tem que dar repertório. Sim, até porque, e a gente está falando, claro, aí de crianças muito pequenas, mas tem também esse lado de ensinar as crianças a nadarem, porque como tu falaste, um dia, depois de uma certa idade, eles começam a ir para casa dos amigos, tu não sabe quem está cuidando, e aí tu tem que confiar que teu filho vai conseguir sobreviver, né? Ai, a mãe aqui fica enlouquecida, chega a me dar um negócio. É verdade. Então, esse é o norte da nossa campanha, é mobilizar as escolas de natação, os meios de comunicação. Então, no Brasil inteiro está acontecendo esse movimento de alerta, e eu acho que a informação é o principal caminho para isso, né? Tanto é, Paulo, que tu mencionaste que em 30 anos se reduziu o quê? Pela metade? Mais da metade? Nós tínhamos dados de mais de 6,7 mortes afogamentos a cada 100 mil habitantes. Hoje a gente está no Rio Grande do Sul com menos de 3. Então é uma questão importante que é trabalhar em cima da orientação. Tem outros 2 aspectos que eu queria falar, é a questão do mar, né? De observar normalmente aqui nas nossas praias, que tem muita corrente, buraco, a gente busca um lugar em que esteja mais calmo. E, na verdade, esse é o pior lugar para a gente tomar banho. Sério? Sim, porque imagina que a onda esteja vindo aqui. Ela vai fazer calma exatamente onde tem o buraco, vai ter a corrente de retorno, que chama. Então, onde tem a espuminha que fica batendo, é o lugar normalmente mais raso e melhor para tomar o banho. Então, sempre antes de entrar no mar, observar os locais em que acontece essa corrente de retorno e onde tem
as ondas, né? Eu já acho que criança tem que entrar só até a canela e era isso, né? Não precisa ir muito fundo. A mãe Malu, vocês vão acabar esse programa hoje achando que eu sou louca e neurótica, e sou mesmo, como todas as outras, aliás. Paulo, uma outra questão que a gente vê assim muito nos noticiários são afogamentos em rios e lagos. As pessoas acham ali que não vai acontecer nada e de repente morrem. O rio tem a questão da corrente, tá? Tem questão de pedras e galhos no fundo, então a pessoa pode ficar trancada. E também a questão de pessoas que pulam e acabam batendo a cabeça. Nós temos o Feliz Ano Velho, aquele livro que conta a história, em que a pessoa tem uma paralisia, tem um traumatismo e aí morre afogado. Então, assim, nunca pular de cabeça, tá? Sempre observar se tem alguma sinalização, e aí o governo do estado peca um pouco em questão de sinalização das áreas, e nunca achar que é o super-homem, né? Porque normalmente as pessoas pensam, não, é só atravessar esse rio aqui, e quando vê, tá numa corrente. Então os rios são realmente perigosos pela corrente e por galhos que podem fazer com que a pessoa tranque o pé e fique preso, né? E não consiga sair. Bom, a gente teve o caso também relativamente recente daquele ator que morreu assim, né? E foi uma comoção. Bom, essa é a grande questão, é que todos nós nos conscientizemos dos riscos, então passem adiante essas informações. Eu tenho certeza que muitos pais e mães se solidarizam com o assunto, porque sabem, é um pânico mesmo que a gente tem quanto a essa possibilidade. Eu te agradeço muito, Paulo, por trazer esse assunto aqui de extrema relevância no início dessa temporada de verão. Muito obrigada. E vocês fiquem ligados, então, passem mesmo essas informações e unam-se à causa, porque não tem como manter esse índice de mortalidade de crianças por afogamento. É absurdo. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí. E agora é a hora do nosso Diário do Bebê e suas conquistas. Virei mamãe. Essa roupa aí tá muito bonita. Ele tá todo camuflado hoje, pronto pra guerra. E ele adora esse chocalho. Quer botar na boca como tudo. Enquanto isso, o outro faz o tema. Né, Thomas? Olha pra mim. Fácil ter 2 filhos, né? Enfim, mas é uma maravilha também. Bom, agora voltamos com a Jéssica Holtz, que é Community Manager, né? Achei chiquérrimo isso. Na verdade, é gerente de comunidades, né? E trabalha com essa ideia de inovar por meio do impacto nas pessoas, né, Jéssica? Olhando para as pessoas, inovação e pessoas, não só do ponto de vista tecnológico. Conta um pouquinho como é que funciona esse teu trabalho. Então, Ali, primeiro, obrigada pelo convite, né, para poder falar um pouquinho aqui no teu programa sobre esse termo que é super novo. Bem como tu disseste, hoje em dia, quando se fala em inovação, as pessoas remetem muito isso à tecnologia, né, às plataformas digitais. Mas, de certa forma, a inovação, ela está presente em tudo. Está nas formas de comportamento, está na forma que tu te relaciona com os teus públicos. Então, a ideia do Community Manager surgiu justamente, né, como uma inovação, é algo muito novo, é algo que já está se vendo crescer muito, né, no mundo todo, é uma profissão relativamente muito nova, que é justamente esse olhar atento às tuas comunidades. Não somente como um cliente, tu olhar, né, os teus públicos de forma ampla, como pessoas que fazem parte da cultura. Inclusive, o termo comunidade traz isso. Comunidades são pessoas que respiram a mesma cultura, né, num ambiente delimitado. Então, justamente isso, a ideia de comunidade é tu aproximar pessoas de interesse da tua marca. Como é que tu vai fazer isso? Tu tem que deixar muito claro qual é o teu propósito, tá? Muito além do produto que tu oferece, do serviço que tu presta, as pessoas hoje em dia, os millennials, que são a nova geração, né, o pessoal nascido ali no final dos anos 90, início de 2000, eles já têm uma preocupação muito maior em se conectar com empresas e marcas que tenham um propósito real.
que tenha uma entrega real, não só um produto onde tu vai ali consumir um produto e um serviço e vai acabar por ali. Eles querem manter conexões, eles querem continuar respirando aquilo ali, eles querem que as empresas tenham uma responsabilidade com o ecossistema na qual ela está inserida. Então, isso faz com que o agente, né, o profissional, o community manager, cuide dessa relação. Ele cuida das comunidades. Como que ele faz isso? Ele escuta os públicos, ele analisa quais são, né, as melhores oportunidades, os melhores negócios, sejam clientes, sejam parceiros, sejam fornecedores, até mesmo colaborador dentro da tua empresa. Então, é justamente tu estar atento ao que está acontecendo à tua volta, tu respirar isso, né, tu entender, tu escutar o teu público, informar ele de forma transparente e, claro, fazer com que o público se conecte entre si, porque, afinal, são pessoas que elas têm um pensamento muito parecido, elas têm uma cultura parecida, elas prezam por um propósito muito parecido e valores também iguais. Então, essas pessoas, elas querem se conectar. Elas querem sair da tua empresa, né, da tua marca, com algo muito maior do que simplesmente uma entrega de um serviço ou um produto. Elas querem uma experiência. A palavra é experiência. Hoje em dia as pessoas elas não querem mais, a jornada do cliente não está mais só baseada na compra, na divulgação, no comercial, na compra e depois acabou. Não, tu tem que fazer todo um processo, tu tem que manter esse pessoal engajado e, claro, fazendo isso tu acaba fomentando o ecossistema, né, no qual tu está inserido. Não é fácil ser empresa hoje em dia e ter uma marca, mas de fato é interessante porque, claro, com todas as possibilidades que o mercado, que os mais diferentes mercados trouxeram nos últimos anos, é tanta opção que tu acaba tendo que escolher por algo que seja mais do que apenas um preço ou um bom serviço. Tem que ter uma identificação, né? Claro, com certeza. Jéssica, como é que, tudo bem, identificado então, com base em todo esse ecossistema, Isso. como tu falaste. Esta é a comunidade, agora como que tu mantém, que ações tu pode desenvolver para mantê-la próxima a ti, engajada? Então, Ali, na verdade é justamente eventos, entrega de conteúdo, tu aproximar, né, os membros da tua comunidade de alguma forma, tu entender que daqui a pouco alguém está precisando de uma referência, né, para algum tipo de serviço, algum tipo de produto, tu fazer essa conexão entre eles para que realmente, né, esse crescimento seja um processo conjunto, né? O termo comunidade também ele vem muito da parte de colaborativo, né? Então é justamente isso. A gente faz ali na Beta House, né? Beta House é uma empresa que trabalha o poder de transformação das empresas. Então o que ela faz? Ela ajuda empresas, tanto as empresas mais tradicionais quanto empresas menores, a promover a transformação, a se alinhar ao que está acontecendo no mundo, né? Em termos de inovação, seja estratégia, seja relacionamento, seja gestão de pessoas. Então a Beta House ela ajuda através tanto de consultoria como cursos, a desenvolver realmente o poder de transformação. Então, algumas das estratégias que a gente usa realmente são fazer com que a nossa comunidade participe o máximo possível de eventos da Beta House. Hoje mesmo a gente teve pela manhã um evento onde a gente fez ali na You Move Me, onde a gente convidou a nossa comunidade, a gente convidou membros de outras comunidades para nos conhecer e se conectar, porque é justamente isso. A gente quer que pessoas que pensem igual, que já têm esse pensamento acelerado à frente, né, de inovação, de sabe que o mundo está mudando, tu precisa te transformar, tu precisa principalmente saber te adaptar a isso. A gente quer conectar essas pessoas. Então a gente faz isso através de evento, através de cursos. A gente também tem uma entrega de conteúdo pela internet, no nosso site, nas nossas redes sociais. Até convido o pessoal aí a seguir as nossas redes, @BetaHouse, né? Então, é justamente a partir das conexões que a gente faz isso, né? Sejam presenciais ou as conexões, né, digitais, que a gente também está bem presente. Vale a pena para uma empresa, claro, tu já me trouxe já me arrolou todos os benefícios, mas vale a pena a empresa focar na comunidade, não só como um público-alvo, mas como tendo essa ideia de que sim, eu posso te proporcionar isso, mas também vai haver uma troca, porque tu também vai me proporcionar algo? Claro, com certeza. É justamente a ideia do colaborativo, né? Antigamente tinha muita questão de concorrência também, né? As pessoas tinham muito esse olhar de competição e hoje isso também é algo que já está mudando. As pessoas elas querem compartilhar e crescer juntas. Então, parcerias é algo que a gente vê acontecer muito e os parceiros
também fazem parte da nossa comunidade. Então é justamente isso, é não tu olhar só para o cliente, mas tu olhar para tudo que está à tua volta. A comunidade acaba sendo muito mais ampla do que o público, porque na verdade a comunidade, então, ela inclui essas pessoas que também te fornecem, os fornecedores, isso, ou parceiros de outras formas. Tirei a caneta longe. É todo mundo que de certa forma se conecta com o teu propósito e possa gerar algum tipo de valor e também receber, né, o conteúdo e a nossa entrega. Então, sim, a ideia de comunidade é justamente essa, é que tu realmente consiga unir todo mundo que está à tua volta ligado a ti, ao teu propósito de alguma forma. Tem como tu dividir com a gente algumas histórias, alguns exemplos já de trabalhos que foram feitos por marcas com a sua comunidade? Ali na Beta House mesmo, inclusive a gente tem alguns clientes que nos conheceram através de um curso, se encantaram com o propósito, né, se inspiraram com o que a gente trouxe no Mindset Beta e aí eles viraram nossos clientes de consultoria e esses clientes de consultoria, né, acabaram conhecendo outros clientes nossos e depois eles viraram clientes, então justamente essa ideia de conectar. Né? E pessoas que pensam igual, isso é o principal, pessoas que querem inovar, pessoas que entendem essa importância, né? Então a gente tem esse exemplo bem claro ali de clientes nossos que fizeram esse papel, eles entraram como cliente, daí viraram parceiro, daí depois viraram clientes de outros, né? Viraram vendedores, né? No caso prestadores de serviço de um cliente nosso, então acaba gerando uma rede de conexões muito interessante. Sim, era isso que eu ia te perguntar, se isso na verdade no fim das contas não acabava desenvolvendo a rede, tu mencionou que sim. E dá para dizer que é um mix de RP com RH, com inclusive marketing dentro de uma empresa? Com certeza. Inclusive eu sou RP, né? Acabo cuidando muito mais dessa parte de relacionamento, mas dentro da empresa a gente também tem os profissionais, que é o Beto, né, que ele é o profissional ali do Head de Inovação. A gente tem a Clarissa também, que ela é a pessoa do RH, né, que cuida da parte de pessoas, a Head de pessoas. E também tem o Felipe Beck, que é da parte de cultura, ele é o Head de cultura da empresa. Então, claro, a parte de comunidade, acabo eu gerindo mais essa parte operacional, essa parte de manter o pessoal conectado. Mas, de certa forma, a equipe toda, nós 4, a gente está sempre atento a tudo, é exatamente isso. Qualquer movimento que acontece, qualquer oportunidade que tem, todo mundo está atento, porque a gente tem esse senso e essa sintonia de comunidade. O interessante é que os participantes, né, o pessoal, os nossos betas, que a gente chama, né, da comunidade beta, eles também entraram nesse clima de comunidade e cada vez mais eles também estão engajados em querer fazer essa troca com membros da comunidade que muitas vezes eles não conheciam antes, mas acabam conhecendo em eventos ou então pedindo algum tipo de indicação para nós. Então, a equipe toda está sempre, né, muito conectada com essa questão de comunidade. A gente sempre permite que o pessoal, depois de participar de um curso, né, ou de algum trabalho nosso, faça parte da nossa comunidade. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente troca conteúdo, né, coisas que a gente considera que sejam relevantes, e a gente mantém aquilo ali sempre ativo e é um trabalho da equipe inteira. Todos nós ali, a gente acaba fazendo um pouquinho, né, essa parte de comunidade mesmo. Essa visão também gera uma alteração no relacionamento online, né? Imagino que impacte numa alteração uma mudança de atitude diante das demandas ou daqui a pouco sugestões de como o público vê também uma marca e o que tem de sugestões. Dá para dizer que as marcas hoje estão mais abertas à opinião da sua comunidade, para não dizer público dos seus clientes? Com certeza. Inclusive, as marcas que elas não estão escutando os seus públicos são as marcas que provavelmente não vão sobreviver. Hoje, o cliente ele tem que estar no centro. É ele que tem que comandar todo o movimento que vai acontecer, né, dentro da tua marca. Então, é super importante a questão de posicionamento, é super importante a questão de ter a troca, né, de tu escutar o teu cliente, tu dar retorno rápido para ele, tu entender, tu fazer um atendimento consultivo, né, personalizado, tu entender qual é o teu momento, por que é relevante para ti ou não te conectar com a nossa marca. Então, esse atendimento personalizado, com certeza, as empresas que estão mais à frente, né, e estão atentas, já sabem que isso não é mais um diferencial, isso é algo que é pré-requisito já para que tu tenha, né, principalmente nas redes sociais. Hoje em dia a gente vê que todas as marcas estão presentes nas redes sociais
E tem empresas que funcionam justamente para isso, para cuidar de imagens, né, de empresas nas redes sociais. E isso tem que ser feito através de entrega de conteúdo, tem que ter uma dinâmica legal, tu tem que falar a língua do teu público, isso é super importante também. Tem que entregar conteúdos de relevância, né? Tu tem que realmente acrescentar algo a eles, além de simplesmente fazer posts ali que, de repente, né, seja algo que a pessoa vai passar o olho e não vai mais lembrar de ti. Então, tu tem que ser marcante, né, na vida do teu cliente, na vida da tua comunidade. E as redes sociais, hoje, como, né, tem muita presença hoje em dia, acaba sendo uma das principais ferramentas, né? Foi interessante tu falar isso, Jéssica, porque assim, muitas vezes a gente daqui a pouco tá falando sobre esse conteúdo e o nosso telespectador tá pensando, mas isso é para grandes empresas. E na verdade, me parece que qualquer marca, mesmo microempresas ou mesmo um prestador de serviço, no fim das contas, ele também precisa fazer esse trabalho de reflexão, inclusive de autoconhecimento, para conseguir passar isso para a sua comunidade. Todo mundo tem a sua comunidade, né? Mesmo que seja alguém que trabalhe sozinho. Com certeza, é bem isso, Ali. Como eu falei no início, né, independente, empresas mais tradicionais, empresas mais novas, os profissionais autônomos, esse trabalho de comunicação estratégica, se tu tiver um bar na esquina, vai fazer toda a diferença para ti. Independente do porte da tua empresa, da quantidade de funcionários que tu tem, as ferramentas que tu tem, hoje em dia é muito fácil tu administrar as redes sociais de forma com que tu gere, né, nem que seja um pouco de impacto ali nos teus públicos, né. Então, sim, independente, a gente vê hoje muitos profissionais autônomos, principalmente da área de saúde, né, trabalhando muito isso, a questão de como que eu vou atingir, até porque tem muita concorrência, né, então tudo que tu fizer, né, de mais assertivo pro teu público vai te colocar na frente, com certeza. Por isso que é super importante tu ter esse cuidado e entender quem é a tua comunidade, entender onde é que tu vai encontrar ela, quem são essas pessoas, quais são os hábitos dela, né, o que ela faz no dia a dia dela. Então é super relevante, né, pro sucesso da tua marca, tu ter esse olhar, né, de comunidade, de entender quem são os teus públicos. Perfeito, fica a dica então para quem tem marcas, não importa o porte, isso é uma análise que tem que ser feita e um trabalho de comunicação estratégica bonita, né? Sensacional, Jéssica, muito obrigada pelas tuas dicas aqui, por dividir o teu conhecimento. A gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta, e agora eu estou aqui com a Aline Neglia, que é especialista em inovação e sustentabilidade. Um prazer te ter aqui, Aline. Super obrigada pela oportunidade. Muito legal o link, porque a Jéssica estava aqui há pouco falando sobre inovação. E aí, essa coisa toda de sustentabilidade, ela é muito inovadora, né? Então, não por acaso, eu acho que tu também trabalha com ambos os vieses. Queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa tua virada para o lado da sustentabilidade. Hoje tu trabalha com conteúdo focado neste segmento. Perfeito. Bom, começa sinalizando, eu venho de uma empresa que tem uma cultura de sustentabilidade bem significativamente forte, você está comentando, Telefônica Vivo, e durante os meus 10 anos quase como funcionária da empresa, enfim, eu vinha trabalhando com inovação e sustentabilidade. Eu me deparei ao longo dessa caminhada com 2 grandes dados que para mim foram bastante relevantes. O primeiro, né, que na verdade a gente levou mais de 2.000 anos para atingir a marca de 5 bilhões de habitantes na Terra. Em menos de 100 anos a gente vai estar dobrando essa população. E, ao mesmo tempo, né, existe um dado da WWF que sinaliza que se o mundo utilizasse, né, a mesma forma de consumo e produção dos brasileiros, a gente precisaria de 1,6 planetas para sobreviver. Então, assim, tem alguma coisa errada, né? No sentido que a gente tem uma questão de superpopulação. Não se sustenta. Exatamente, que não fica em pé. E aí a gente para e começa a refletir, tá bom, mas como é que a gente vai alimentar todas essas pessoas? Porque parece que as consequências não estão aqui, mas no fundo, como é que a gente vai garantir água potável? Como é que a gente vai, o que a gente vai fazer com tanto lixo? E por aí vai. Então, e também posso sinalizar, eu fiz yoga durante muitos anos e eu acho que o senso de unidade também ele é relevante nessa minha caminhada. E eu, então, criei há 2 anos atrás o Impacto Mundo, uma curadoria e produção de conteúdos sustentáveis, mas eu ainda estava na Telefônica, enfim.
E Sim, começou como um interesse paralelo que acabou tomando conta hobby. da tua vida. Mais ou menos isso, exatamente. E aí, com tudo isso, eu acabei me engajando e conhecendo pessoas do Brasil todo, né, muito atuantes nesse ecossistema. E aí, de repente, eu já passei a representar um movimento chamado World Cleanup Day aqui em Porto Alegre. E pela minha relação com pessoas do Brasil inteiro, eu já estava ajudando o cadastramento de cidades pelo Brasil. Então, quando eu vi, já estava tendo uma remada ambiental com coleta de resíduos lá em Manaus. Olha, que legal! Em função de todas essas relações desse engajamento do Impacto Mundo, né? E é Sim, isso. o nome, na verdade, ele já é autoexplicativo, porque tem essa ideia bem direta de impactar o mundo, claro, de forma positiva, por meio até mesmo da disseminação de informações. Exatamente. Né? Além, claro, de ações ativas como essa, achei sensacional, essa da remada, que já aproveita, já rema e já pega os resíduos juntos. É um movimento, na verdade, o World Cleanup Day é um movimento que nasceu na Estônia em 2012, focado na conscientização por cidades mais limpas. E eu sou apaixonada pelo tema resíduos, então eu, assim, acabei me conectando mais do que só representar o movimento em Porto Alegre junto ao Greenpeace. A gente acabou tendo uma atuação em nível nacional no apoio no cadastramento de cidades. Bom, dentre os vários projetos e ações, a gente destacou esse que é o livro Turminha de Impacto. Vamos mostrar aqui o grande, que deixa eu mostrar aqui na minha câmera, olha só, tá? Que tá aqui, e é um livro que traz 100 formas de impactar o mundo para que as crianças saibam que podem também fazer a diferença. Achei muito bacana, Aline, que olha que eu vou abrir para vocês ao longo da história, né? É uma historinha normal com personagens. Peraí, deixa eu abrir aqui assim. Tudo bem bonitinho, eles vão se identificando, inclusive trabalha também o tema diversidade, não é? Porque temos personagens, cadê aqui? Na cadeira de rodas, enfim, tá? Vamos ver se a gente encontra. Eu tô abrindo todas as páginas e o da cadeira de rodas eu não encontrei. Tá ali ele. E ao final tem a lista de 100 formas de impactar o mundo, que, como tu falaste, elas na verdade são mencionadas ao longo da história. E além disso, a cada 100... Não, a cada livro vendido. Cada livro vendido? Eu tinha entendido então errado. Não. A cada livro vendido... Um pocket é doado. Um é doado para onde? Rede pública. Assim, até agora, todas as doações aconteceram na rede municipal em Porto Alegre. Então, nós já tivemos... O lançamento aconteceu faz bem pouco tempo. O livro tem um mês e meio, mais ou menos, que ele está na rua. A gente já teve 520 doações, esse é o último reporte realizados em diferentes escolas, em diferentes eventos. Então, teve desde parcerias com a prefeitura, num evento Dia de Brincar, onde a gente realizou oficinas com as crianças também, com a Hora do Conto, com a Secretaria do Meio Ambiente, na Biblioteca do Parcão e por aí vamos. Então, inclusive as pessoas que adquirem o livro, depois elas recebem um reporte para ela enxergar para onde que esses livros estão sendo direcionados. Até porque, no fim das contas, né, Aline, não tem jeito. Para mudar o mundo, a gente tem ações imediatas para tomar, mas o mais importante vai ser a educação e conscientizar as nossas crianças para que elas já passem a ter uma atitude diferente, e a gente já começa a ver isso claramente nas gerações mais jovens. Eles têm uma outra percepção, até mesmo de consumo, né? Sim. Que acontece na questão da infância foi justamente, eu vinha falando muito com os adultos através do Instagram, né? Mas eu percebi, quanto mãe, eu vinha sentindo muita falta de conteúdos nessa linha para minha filha, né? Então, eu até vou fazer uma dica aqui para quem for os pais. A gente tem uma coleção que nós gostamos muito, que chama do Todd Parr, um americano de Berkeley, da Califórnia, que ele fala muito sobre esses temas relacionados à família, a competências, porque sustentabilidade é muito mais do que o meio ambiente, né? A gente está falando, existe toda a questão ambiental, mas econômica e social também. E tudo isso é bastante abordado nos temas dele. E aí a gente leu toda a coleção do Todd Parr, e aí a gente voltou, né, na livraria, enfim, e não encontrava, não estava encontrando. E eu vivia reclamando. Porque como falta conteúdo sobre valores para criança, né? Como falta sobre sustentabilidade, educação financeira e tudo mais que está dentro do contexto da sustentabilidade. Até que um dia, de tanto que eu vivia reclamando, eu pensei, tá, mas
por que a gente não Vou cria lá e esses vou personagens? fazer, né? Exatamente. Exatamente. Foi bacana tu mencionar isso, que é muito mais que a questão ambiental, porque é comportamental também. E aqui nas 100 formas, né, que eu já mencionei para vocês, de impactar o mundo, entre essas questões de fechar a torneira, de não usar descartáveis, também tem algumas dicas como por exemplo, ser otimista, denunciar o que for crime. Então, são vários aspectos mesmo para que a gente pode ir abrindo os olhos deles para que se tornem, eu acho que, cidadãos melhores, né? Ou digamos, habitantes melhores desse planeta. Eu vou trazer até um case que foi fantástico. Eu venho, em função dessas doações, tendo bastante contato com crianças até em escolas, né? E aí, houve uma das últimas, a gente tem uma das cenas em que a menininha, ela dá boa tarde pro segurança quando ela chega no supermercado. E aí eu questionei, né? Assim, todo mundo aqui dá bom dia, boa tarde pro porteiro da escola. E aí, de repente, um levantou, aí a que não levantou a mão, a outra perguntou, tu não dá boa tarde pro tio Rodrigues? Tipo, daí começou uma discussão entre as crianças, porque ela não cumprimentava o segurança. Então, assim, né, da importância da gente ser gentil, da gente... é provocar reflexão. Esse é o principal objetivo do Impacto Mundo, é justamente provocar esse tipo de reflexão. Sensacional, adoramos, parabéns pelo teu projeto, pela tua iniciativa também de chegar e lá perceber um gap, ir lá e fazer, né? Adoro. Aline, obrigada pela tua presença aqui. A gente vai pro break e daqui a pouco retornamos com o nosso momento de moda no programa. Fica aí, tá bem? E agora a nossa hora de moda por aqui, começando pelo look do dia. E eu adoro quando eu estou com os sapatos preferidos da produção, porque eu repito toda semana, né? Isso aqui já tá mais do que usado. Bom, vocês estão vendo um Destroy aí na barra das minhas calças. Calça jeans branca com a barra desfiada. E claro, gente, a crise tá dura pra todo mundo, não pude costurar as calças, né? Bom, o jeans Destroy sempre dá um toque de informalidade, casualidade. Botei com uma camisa, uma blusa bem certinha, romântica, num azul fofinho. O que vocês acham? Maravilhoso para esse dia de sol incrível. E os brincos azuis, vamos dar aqui um close dos brincos, ó, para fazer uma harmonia bonita e compor o visual completamente. Bom, como a gente tá com um dia lindo de sol, por que não botar nos pés tênis brancos, um dos hits dos últimos tempos no mundo da moda e dá para usar em várias situações. Por isso eu trago no Drops de Moda muitas referências para vocês. Confiram aí. Para compor looks de viagem, os chamados aerolooks. Afinal de contas, um tênis é super confortável e também pode ser muito estiloso. Para finalizar o programa, eu trouxe mais um vídeo do TikTok, que é essa rede social nova que permite vídeos de até 15 segundos e tem muita coisa interessante. Nós vamos compartilhar diariamente alguns com vocês e hoje, observem esse, bem intrigante. Some see it as half empty, but I see it as a piece of cake.
So some see this glass as half full, some see it as half empty, but I see it as a piece of cake. Em síntese, né? Alguns veem o copo meio cheio, outros meio vazio e tem quem só veja um bolo no final das contas. Golosos. A gente fica por aqui, volta amanhã no mesmo horário e eu aguardo vocês. Fiquem agora com o Capu no feed. Beijo.